O que é um subespaço vetorial? Então, primeiro vamos definir. Então, para a gente definir um subespaço vetorial, primeiro a gente precisa de um espaço. Então, seja V um espaço vetorial qualquer, certo? Então, um subespaço vetorial é um subconjunto não vazio, é um subconjunto não vazio W qualquer, tal que três condições têm que ser satisfeitas. Primeiro é que o vetor nulo de V tem que pertencer a W. Segundo, para quaisquer dois vetores de W, a soma ainda vai estar em W. E terceiro é que para qualquer alfa real e qualquer vetor em W, alfa U ainda vai estar em W. Agora vamos fazer um exemplo só para praticar a parte das contas de subespaço vetorial. Então, vamos verificar se esse conjunto aí, certo? Dentro dos polinômios de grau menor ou igual que 2, é um subespaço vetorial. Então, a gente tem que verificar se as três condições são satisfeitas. Qual é a primeira? A primeira é que o vetor nulo do espaço dos polinômios, que é o vetor nulo do espaço dos polinômios? É 0 mais 0t mais 0t ao quadrado. E a gente tem que verificar se esse cara pertence a P. Esse cara pertence a P? Pertence. Por quê? Porque a única condição para o polinômio estar nesse conjunto, é que a soma dos coeficientes tem que dar zero. E quando é que dá a soma dos coeficientes aqui do polinômio nulo? É 0 mais 0, que é 0. Então, a primeira condição está ok, certo? Qual é a segunda condição? Agora eu vou pegar dois polinômios, certo? No conjunto P, e a gente tem que mostrar que a soma ainda está em P, certo? Então eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar A1 mais B1T mais C1T ao quadrado. E eu vou pegar também A2 mais B2T mais C2T ao quadrado. Todos dois em P, certo? Se os dois estão em P, significa dizer duas coisas. Primeiro, que A1 mais B1 mais C1 é 0. E a outra é que A2 mais B2 mais C2 também é 0. Por quê? Porque a única condição para o cara estar no conjunto P é que a soma dos coeficientes tem que ser 0. Aí agora vamos somar os dois polinômios. Então vai ficar A1 mais B1T mais C1T ao quadrado, mais A2 mais B2T mais C2T ao quadrado. Como é que a gente soma polinômios? A gente soma coeficiente por coeficiente. Então vai ficar como A1 mais A2 mais B1 mais B2T mais C1 mais C2T ao quadrado. Certo? Agora eu quero verificar se esse resultado da soma, que é esse cara, se esse rapaz está no conjunto P.
Só que para ele estar no conjunto P, basta eu verificar uma coisa. Basta eu verificar o quê? Se a soma dos coeficientes é igual a zero. Então, eu vou somar esse coeficiente com esse e com esse e verificar se é zero. Então, vamos lá. Vai ficar A1 mais A2 mais B1 mais B2 mais C1 mais C2. Agora perceba que todos esses números são números reais. Então, nos números reais vale associatividade e comutatividade. Então, eu posso reescrever essa soma A1 mais B1 mais C1 mais A2 mais B2 mais C2. Só que por hipótese, A1 mais B1 mais C1 é zero. Mais A2 mais B2 mais C2 é zero. E zero mais zero é zero. Então, significa dizer que a soma de dois vetores quaisquer de P ainda está em P. Então, a segunda condição também está ok. Agora vamos para a terceira. Qual é a terceira condição? É que eu tenho que pegar um alfa real e um vetor no conjunto. Então, eu vou pegar o seguinte vetor. Vou pegar A mais BT mais CT ao quadrado. E esse cara está no conjunto. Se ele está no conjunto, então a nossa hipótese é simplesmente que A mais B mais C é zero. Aí o que é que a gente tem que mostrar agora? A gente tem que verificar se alfa vezes o vetor, que é se esse cara ainda está em P. Então, como é que a gente opera isso daqui? Vai ficar alfa A mais alfa BT mais alfa T ao quadrado. Aí a gente tem que verificar se esse cara está em P. Ou seja, a gente vai calcular a soma dos coeficientes e verificar se essa soma é ou não igual a zero. Então vai ficar alfa A mais alfa B. A gente pode colocar o alfa em evidência. A mais B mais C é zero por hipótese, pelo fato do polinômio estar em P. Então vai ficar alfa vezes zero. E alfa vezes zero é zero. Então, alfa vezes esse vetor ainda está em P. Então P é subespaço vetorial. Lema: se W e U são subespaços vetoriais de V, então a interseção também é um subespaço vetorial de V, certo? Então, se a gente quer mostrar que a interseção é um subespaço, nós temos que verificar se as três condições de subespaço são satisfeitas. Qual é a primeira condição? É que o vetor nulo de V tem que pertencer a W interseção com U, certo? Só que W é subespaço. Se W é subespaço, então, por definição, o vetor nulo tem que estar em W. E o U também é um subespaço vetorial. Se ele é um subespaço vetorial, obrigatoriamente o vetor nulo tem que estar lá também. Então, note que esse vetor está em W e esse vetor também está em U. Então, isso é exatamente a definição de interseção. Então, o vetor nulo está na interseção de W por U. Então, a primeira condição de subespaço está ok. Qual é a segunda condição? A segunda condição, você tem que pegar um par de vetores U e V na interseção e você tem que verificar se a soma ainda está na
interseção. Beleza? Então vamos lá. Vamos usar o que a gente tem. Então, nossa hipótese é que U e V pertence a W interseção com U. Só que qual é a definição de interseção? Isso significa dizer que U e V pertence a W e U e V também pertence a U. Só que se U e V pertence a W e por hipótese W é um subespaço, então U mais V pertence a W. E de forma análoga, o U também é um subespaço. Se o U é um subespaço, então dois vetores que estão nele, a soma ainda vai estar nele. Agora note aqui, ó, você tem um vetor pertence a W e esse mesmo vetor também pertence a U. Então é porque o vetor pertence a quem? A interseção. Então, veja o que foi que a gente fez. A gente pegou dois vetores quaisquer na interseção e mostrou que a soma ainda está na interseção. Então, a segunda condição está ok. E qual é a terceira condição? A terceira condição é que se você pegar um número real e um vetor no conjunto, então você tem que verificar se alfa U ainda está no conjunto. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer isso. Então, quem é alfa U? O alfa U, certo? Ele pertence, a gente quer mostrar que ele pertence à interseção com U. Então, vamos lá. É isso daqui que a gente tem que concluir. Então, eu vou pegar um alfa real e um U pertencente a W, interseção com U. Só que se U pertence à interseção, é porque o U pertence a W e o U pertence a U. Só que o W é um subespaço vetorial. Então, por definição, se você pegar um vetor nele e pegar qualquer escalar, o produto ainda vai estar em W. E da mesma forma, U é um subespaço vetorial. Se o vetor U está nele e eu multiplicar por qualquer escalar, ainda vai continuar em U. Então agora você tem alfa U em W e alfa U em U. Então isso significa que alfa U pertence a W interseção com U. Então como as três condições forem satisfeitas, certo? Elas estão satisfeitas aqui, acabamos de mostrar. Então o conjunto W interseção com U é subespaço vetorial. Para a gente definir a soma de subespaços vetoriais, primeiro a gente precisa de dois ou mais subespaços dentro de um mesmo espaço vetorial. E para você somar, basta você somar vetor a vetor, certo? Então, a soma do subespaço U com o subespaço V é simplesmente você pegar cada vetor de U e somar com cada vetor de V, certo? Vamos agora mostrar aqui a soma de subespaços vetoriais ainda é um subespaço vetorial. Então, não tem segredo. Você quer mostrar que algo é subespaço vetorial, você tem que verificar se as três condições são satisfeitas. Qual é a primeira condição? É que o vetor nulo do espaço vetorial tem que estar no conjunto. E o que é que garante que esse cara está nesse conjunto? Lembre que U é subespaço vetorial, certo? U é subespaço vetorial, então o vetor nulo de W está em U. E
o vetor W, do vetor nulo de W também está em V. E agora observe o principal, que é o vetor nulo de W, ele pode ser escrito como vetor nulo de W mais o vetor nulo de W. Então isso significa dizer que eu escrevi o vetor nulo como sendo um cara que pertence a U e um cara que pertence a V. E essa é exatamente a definição de soma. Então o vetor nulo vai estar em U mais V. Segunda coisa que a gente tem que mostrar é que dados U, eu vou chamar de W1 e W2 pertencentes a U mais V, a gente tem que verificar se W1 mais W2 ainda pertence a U mais V. Então, como é que a gente faz? Vamos usar o que a gente tem. A gente pegou W1 e W2 pertencentes a U mais V. Então, por definição, se esse cara está na soma, então existem o U1, U2 pertencentes a U e V1 e V2 pertencentes a V, tais que o W1 é o 1 mais V1 e o W2 é igual a U2 mais V2. Porque a condição dele estar na soma de U mais V é porque ele tem que ser escrito como um cara de U mais um cara de V. Agora vamos ver quem é W1 mais W2. Isso vai ser U1 mais V1 mais U2 mais V2. Como todos esses caras estão em W, então eles são comutativos e associativos. Então eu posso escrever isso como sendo U1 mais U2 mais V1 mais V2. Agora note que o 1 e o 2 estão em U. E U é um subespaço vetorial. Então a soma ainda vai estar em U. Vou chamar de U. E V1 e V2 estão em V. V1 subespaço vetorial. Então a soma ainda está em V. Então o que foi que você fez? Ó? W1 mais W2 é escrito como um cara de U mais um cara de V. Então, é porque o W1 mais o W2 ainda pertence a U mais V. E a terceira condição qual é? É que para um alfa real e um vetor W em U mais V, aí você tem que verificar se alfa W ainda vai estar em U mais V. Então, sendo W um vetor que está na soma, é a nossa hipótese, então, pela definição de soma, existem o quê? Um vetor que eu vou chamar de U1 em U e V1 em V, tal que o W é igual a 1 mais V1. Então, quem é alfa W? Alfa W vai ser alfa U1 mais V1. Só que isso vai ser alfa U1 mais alfa V1. Aí observe a mesma coisa, que o vetor U1 é um vetor que está em U. E alfa é um número real. Então esse carinha aqui ainda vai estar em U. Da mesma forma, esse carinha ainda está em V. Então o alfa W é a soma de um elemento de U mais um elemento de V. Então alfa W pertence a U mais V. Então, como as três condições foram satisfeitas, então
U mais V é subespaço vetorial.